Tá bonito, cara. Eu vou ficar assim até o fim do vídeo. Não vai conseguir? Cara, tá me coçando a cabeça. Desacostumou com o cabelo. Então começamos mais o Pedreira. Mark Ruler! John Suplicy. Apoiamos a revolta popular. Apoiamos a revolta popular. Gasolina, garrafa, pedaço de pano. 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 E é isso aí, voltamos a falar então sobre o punk. Aê, e agora o punk no Brasil. Exatamente. Pô, bastante gente pediu sobre o punk no Brasil, né? Então, o punk no Brasil aconteceu exatamente na mesma época que o punk inglês e estadunidense. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Tanto que é uma piada até, que se não tivesse começado em Nova York, teria começado na Vila Madalena, velho. Em algum lugar começaria. É. Em algum lugar começaria. Bom, o punk no Brasil começou em São Paulo, em Brasília, em Minas. Uhum. Então, a primeira banda de punk nasceu em Minas, que é a banda do lixo. Como que aconteceu? Mesma coisa que aconteceu nos outros países. Só que a gente tinha ditadura militar na época. Sim. Então, normalmente os playboyzinhos lá fazendo revolução e coisa e tal, os estudantes fazendo coisa, e a galera da periferia também tinha o seu método de revolta. Sim. E punk. Então, existe ali um conflito sobre onde começou o punk. O pessoal de Brasília diz, a gente começou a ouvir punk antes da galera. Por quê? Porque os filhos de embaixadores e coisa e tal viajavam para os Estados Unidos e coisa e tal, ouviam punk lá e trouxeram pra cá. Em compensação, em São Paulo, a galera já rasgava o metal, sabe? Então já fazia aquela guitarra suja, já fazia aquelas coisas. Já havia surgido de algumas formas esse movimento. Exato. É muito bom salientar isso, porque na verdade, na época, essas condições de trazer músicas novas pra cá, apesar de ser recente, né? A gente não tá falando da década de 60, a gente tá falando agora. Cara, né? isso é 78, 77, 78, então... Então já era recente, mas mesmo assim o pessoal ia pra lá pra saber o que estavam ouvindo, né? Então foi daí que trouxeram Sex Pistols pro Brasil, por exemplo, nessa época, né? E que começou esse conhecimento. E de filhos e burgueses. O pessoal não era daquele negócio porra louca, né? Principalmente eram os filhos de pessoas com condições de estudar fora, viajar e tudo mais, né? É porque daí você consegue acesso fácil à música e depois você espalha pros amigos. E é lógico que tinha lá aqueles revoltados, com certeza, também. E aí isso uniu de uma forma linda. Não muito linda. Vamos suja. Suja. Pause, velho. Eu não consigo. É muito calor nessa bosta, velho. Como eu tinha comentado, a primeira banda de punk conhecida no Brasil foi a Banda do Lixo. Ela é de Minas, começou a tocar um rock mais rasgado. Apesar de ter uma outra banda que dizem que começou antes, que é... Joelho de Porco. Os nomes de banda são muito foda, que é Joelho de Porco, né? Só que assim, se você ouvir Joelho de Porco, tem mais cara de rock, menos cara de punk. Banda do Lixo é cara de punk. E é muito massa porque a Banda do Lixo, quando eles estavam fazendo show, a galera jogava lixo no palco, velho. E os caras não achavam ruim, né, cara? Lixo foi a primeira banda que foi noticiada como sendo punk no Brasil, pela revista Pop. Isso em 78, 77. Ai, que mais? Que suspiro é esse, cara? Ai. Na sequência daí, vieram as bandas de São Paulo, que daí começaram a fazer muito mais sucesso que as bandas de Minas, Bahia e Rio de Janeiro e coisa e tal, Brasília e tal. A primeira banda conhecida foi o AI-5, que é tipo, se você estudou história do Brasil, você vai saber que AI-5 é o Ato Institucional 5, que era o tipo, método de maior represália dos militares contra o povo, censura e coisa e tal, era bem sinistro. Redigido em 68 pelo ministro da Justiça Gomes Silva, o AI-5, Ato Institucional número 5, entrou em vigor no governo do presidente Costa e Silva durante a ditadura militar.
serviu como represália ao discurso do deputado Moreira Alves na Câmara, onde ele propôs um boicote ao militarismo, solicitando que o povo não participasse das comemorações de 7 de setembro. Este decreto sobrepôs-se à Constituição de 67, dando poderes extraordinários ao presidente, o qual poderia fechar o Congresso, a Assembleia e câmaras, além do poder de cassar mandatos eletivos, de suspender o habeas corpus e de intensificar a censura. O AI-5 acabou em 1979 no governo de Ernesto Geisel. Aí a banda Nai, que é Nós Acorrentados no Inferno. Esse. Nome bom de banda. Cara, só imagina assim, a menina chega em casa, pai, esse aqui é meu namorado. É, o que você faz? Eu toco numa banda. Qual o nome? Nós Acorrentados no Inferno. E é muito massa porque Nai é uma das primeiras bandas de punk no Brasil e só tocou um show. E é uma das mais curtas de todos os tempos. Eles tocaram um show tão ruim, mas foi tão mal o negócio, velho, que eles cancelaram a banda e trocaram. Então agora a gente vai ter que tocar outra coisa, trocar de nome, porque é muito ruim. E daí eles trocaram o nome pra Condutores de Cadáver. Essa é uma boa. O punk do Brasil é muito massa, velho. É legal, legal. A banda Condutores de Cadáver daí se tornou a banda mais importante de punk no Brasil. Foi a primeira que foi grande mesmo, e ela principalmente organizava festivais. Então eu sei que muita gente aí faz, você costuma fazer, coisa e tal, organizar festivais. Você chama a banda do amigo, a banda do outro e coisa e tal. Reúne a galera no local e faz um show. Que até então... Isso era que possível, sustentava né? o movimento, na verdade, né? Se eles não fizessem, não tinha um produtor de eventos que ia fazer um evento de punk. Então eles utilizavam de casas até. Os locais ali que se tocavam eram porões, eram negócios sujos, eram... Isso é verdade, tem um show que é super famoso, que eles foram tocar no porão de uma padaria. Aí tipo, a galera chegou, cara, sério, imagina um porão de padaria. Ninguém tinha limpado antes, ninguém tinha feito porra nenhuma. A galera começou a se amontoar, não tinha palco, então a banda tava no meio da galera, tinha uma única lâmpada no porão, que eles quebraram no meio do show, e diz que de repente a galera começou a pular e coisa e tal, e subiu uma poeira vermelha, e coisa e tal, que a galera saiu de lá, cara, todo pintado de vermelho, cara. Tá faltando mais disso, cara. A gente ouve falar pouco hoje em dia. Poucas gente que promovem essas coisas, assim. É difícil a gente espalhar, mas E nessa época era difícil o pessoal gravar disco, gravar qualquer coisa, né? Bom, isso era o que acontecia em São Paulo. Em Brasília, a coisa é um pouquinho diferente. Existiam esses punks igual existia de São Paulo, mais farofa, assim, bem punk. Mas também tinha a versão Mauricinho da coisa, né? Os playboyzinhos que conseguiram o disco dos Ramones a primeira vez, Sex Pistols, vamos fazer isso também. E daí é que começou o Aborto Elétrico, por exemplo, que é a primeira banda do Renato Russo. Que eles se diziam punk, coisa e tal, mas eles não tinham 100% aquela atitude, sabe, aquele impacto de ser punk. Eles faziam músicas revoltadas e coisa e tal, mas ainda sem ter certeza do que estava fazendo. O punk ajudou muito nas bandas brasileiras, como Paralamas, A Legião, Capital Inicial. Capital Inicial é um que volta e meia tá regravando música punk, né? O Passageiro. Uma música do The Passenger do Iggy Pop. Mas surgiram coisas boas, como Ratos de Porão. Ah, isso é verdade. Mas isso é em São Paulo. Não, mas eu tô dizendo que despertou em vários... Daí não só mais em Brasília, por exemplo. Então, isso aí vem uma segunda etapa, assim. Nesse começo do punk, não era tão fácil, coisa e tal. Aí depois, virou moda. Então daí nasceram bandas como Ratos de Porão, o Camisa de Vênus, sabe? E várias outras bandas dessa época, já do começo pro meio dos anos 80, assim. Mas antes já era um pouquinho mais difícil você ser punk. Aliás, era massa, assim, porque, por exemplo, você não conseguia comprar um disco punk. Raramente você achava um disco punk no Brasil. O que a galera fazia? O João conseguia um disco de punk, ia todo mundo na casa dele com a fitinha cassete e gravava. Sim. E daí, cara, o pior, eles iam nas casas noturnas, nas discotecas, e tocava disco mesmo, né, cara? E a galera levava a fitinha e barganhava com o dono da casa. Porra, deixa a gente tocar uns 20 minutos de punk aí. Aí o cara deixava e os punk, quebrava tudo e ia embora 20 minutos depois, tá ligado? Mas era show de fitinha. E o pior de tudo é que, assim, o pessoal já tinha cansado de ouvir bandas tocarem. Por isso os caras eram muito ruins ao vivo, cara. Então, cara, eu quero tocar a minha fita, velho. Aí depois começaram as casas noturnas de punk, mesmo em São Paulo, que é Construção e o Templo do Rock, que eram os locais específicos para punk e coisa e tal.
e daí o movimento começou a crescer bastante, né? Isso tudo que eu vim falando aqui tem em documentários de pessoas que vivenciaram isso na época, né? Que participaram não só das bandas, como iam nos shows da época, né? Isso tem disponível aqui no YouTube, não tem não? Tem. E aí é mais legal porque você vê depoimento de uma pessoa que tava lá, tem até imagem, né? Então, um cara famoso que tem tudo isso e ele divulga muita coisa é o Gastão, tá? Se você já entrou no canal do Casa Gastão, né? Então, pô, o cara tava lá, sabe? Ele frequentou, ele viveu, ele vivenciou tudo isso, então ele tem muito registro disso. Claro. E ele também cuidava assim mais dessa parte punk lá na MTV e coisa e tal, então, puta, e o trabalho dele é show pra caralho. Tem um acervo, uma bagagem. A gente é piar, né? Uma outra coisa interessante sobre o punk, a tal da violência. Atitude. Não, a violência mesmo. Violência mesmo. Porque assim, lá no finalzinho dos anos 70, lançaram um filme chamado Warriors. Warriors, come out to play. Warriors, come out to play. Esse filme do Warriors era sobre uma briga de gangue em Nova York, várias gangues se revoltando e coisa e tal. Meu, neguinho em São Paulo assistiu o filme e achou, isso é ser punk. Os caras não tinham nem noção do que estavam fazendo. É o extremista, né? Isso realmente acontecia. Até fora acontecia. Isso é verdade. Aconteceu. Tem até um depoimento massa do Clemente Tadeu Nascimento, que também está no canal do Casagastão, falando que quando ele saiu do filme do Warriors, a primeira coisa que ele fez foi comprar um canivete, né? No caminho pra casa. Dá uma olhada. Cara, eu saí do Warriors, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um canivete de mola. E daí a galera, tipo, queria fazer briga de gangue mesmo. E os caras não tinham nem motivo. Ah, vamos revoltar contra o governo, beleza. Vamos revoltar contra aquela árvore, beleza. Vamos revoltar contra... O que é, piá? Tá ligado? A parada era assim, velho. Mas é massa, porque esse pessoal que era punk, eles, tipo, tinham uma cabeça um pouco aberta. Era massa isso. Muito interessante também nessa época. Um outro acesso que você tinha pra música era o programa do Kid Vinil. Ah, sim. O Kid Vinil e o Marcelo Nova. Os dois tinham um programa de rádio em que tocava punk. Sim. Tocava New Wave também. Os vinil, os caras que participou dessa cena. Que se Conhece teve muito, banda. teve lá, exatamente. Eu acho que assim, aquele show no porão da padaria, quem tava tocando era o Kid Vinil. Então, tipo, sabe, os caras que estavam lá, e daí o cara cresceu, aí, tipo, um virou jornalista, coisa e tal. E daí a cena punk começou a ter um pouco mais espaço. E era engraçado porque o pessoal, aquilo que eu falei de gravar a fitinha, cara ouviu música no show, no programa do Kid Vinil, ele já gravava na fita e à noite levava na discoteca pra tocar. Aí, ó, legal, cara. É muito massa, velho. Esse movimento é muito louco, velho. Muito colaborativo, assim. Isso aí. Essa coisa da rádio, não era todo mundo que aceitava, cara. Pensa aqui, pega essa entrevista aqui com o Marcelo Nova. Era inimaginável, em 1978, você tocar Sex Pistols no rádio, né? Havia os donos da rádio, então havia uma resistência das esposas dos donos da rádio. Minha mulher não quer que toque os Sex Pistols cantando My Way, ela prefere com Frank Sinatra. Então, cara, imagina isso, velho. A esposa do dono do rádio não permitia que ele tocasse punk, velho. Ah, muito louco, velho. Então tá, esse foi tipo o começo do punk no Brasil. Depois disso tem outras bandas, assim, tem até a participação do Supla, que, pô, o cara, tipo, tornou popular o punk no Brasil, sabe? É massa o trabalho dele. Ratos de Porão também, quer dizer, o João Gordo, o cara é foda pra caralho. Ele acabou na MTV, sabe? O cara tem uma mente muito foda. Ele também tem um canal bem massa de culinária vegana. Então essa galera do começo do punk, cara, eles perseguiram o punk pro resto da vida, sabe? Não trouxeram muita coisa. Então muito da música brasileira hoje se deve a esses caras. Então esse foi mais um vídeo sobre o punk que a gente fez, mais sobre a história do punk como foi no Brasil, né? A gente vai tratar muito mais sobre isso em outros vídeos e trazer punk no resto do mundo. Não só do começo do punk, mas o que tem até hoje em dia, na atualidade, no mundo inteiro. Então, isso. Porque o punk evoluiu em outras coisas também, a gente vai dar uma discutida. Fica tranquilo, a gente vai explorar tudo que foi o punk. Trazer nomes de bandas também, bandas pra ouvir agora também. Mas vai ouvir essas bandas que eu falei, você vai ver que tem uns troços muito tesão. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscreva no nosso canal. Compartilhe o vídeo, dê like, dá um like no vídeo. A gente se esforçou tanto.
Exato, assista o nosso último vídeo aqui embaixo. Isso. Não deixe de acessar nossas redes sociais, estamos também no Facebook, no Instagram, no Snap, no todo lugar. No Snap agora, cara. Seu nep? No Snap, não sabia nem Não que sei é o que é. Tá, Eu tenho mais de 30 anos, tá? Eu não sei o que é um snap. tá. Pode me adicionar. E é isso aí. É isso aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Violento. Punk, velho.